Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. A inflação tem o pior mês de novembro desde 2015. E a carne é a vilã da vez. Contas públicas e loterias também puxaram os preços para cima. A Polícia Federal realiza operação contra a quadrilha que lucrou 230 milhões de reais com contrabando de ouro. Liberada hoje a penúltima etapa de saques do Fundo de Garantia por tempo de serviço para nascidos em setembro e outubro. E no estúdio, uma conversa sobre ficção e realidade. Blade Runner, um clássico do cinema, com seus replicantes e caçadores de androides, vislumbrava um 2019 sombrio e tomado pela tecnologia. Será que a telona, além de divertir, nos ajuda a pensar para onde vamos? Nas notícias internacionais, França enfrenta segundo dia de greve geral contra a reforma nas aposentadorias. E o maior de todos os incêndios. Bombeiros australianos alertam que focos sem controle podem se unir e ameaçar a principal cidade do país, Sydney, onde o céu está vermelho há dias por causa da fumaça. E ainda uma visita para mudar a vida. Adolescentes da Fundação Casa se encontram com a obra de Leonardo da Vinci. JC1 Cultura de Informação começa agora. As mulheres brasileiras estão esperando mais tempo para engravidar. A maioria decide ser mãe somente após os 35 anos. E o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo aumentou quase 62%. Os dados são do IBGE e confirmam uma tendência deste século. O Pietro chegou há apenas 8 horas. Dorme tranquilo e tem as bochechas daquelas que dá vontade de apertar. Quem vê o bebê não nota nada de diferente. A diferença está na mãe. A Silvia esperou até os 37 anos para realizar o sonho da maternidade. Coloquei a minha carreira em primeiro lugar e aí entrei numa faculdade de Direito. E aí coloquei como objetivo, assim que terminasse a faculdade, eu iria engravidar. Até porque foi a data que a médica sugeriu para que ocorresse tudo bem na gravidez. O que era sentido pelos médicos agora foi confirmado pelo IBGE. As mulheres estão tendo filhos mais tarde. Entre 2008 e 2018, a quantidade de mulheres que tiveram filhos dos 30 aos 44 anos aumentou 36%. Já o número de crianças nascidas de mães com menos de 30 anos caiu 16% no período. A tendência de um planejamento de gestação é para aquele momento que a paciente se sente mais segura do ponto de vista econômico, do ponto de vista laborativo, que ela tem alguma estabilidade no seu trabalho, no seu ganho, na sua casa. E com isso, para conquistar essas coisas que vão trazer mais segurança social, ela acaba adiando a maternidade do ponto de vista biológico. Em relação aos assuntos que envolvem uma maternidade, a pesquisa do IBGE traz uma boa notícia. Nos últimos 10 anos, o número de adolescentes até 15 anos com filhos caiu quase 30%. Mas os filhos não foram as únicas mudanças na família brasileira. Os dados de registro civil revelam um aumento de quase 62% no número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Passaram de 5.887 em 2017 para 9.520 no ano passado. No mesmo período, o total de casamentos civis caiu. As relações afetivas, elas são políticas, então, diante de toda uma tentativa de retrocessos desses direitos, é possível a gente analisar também esse aumento de número de casamento como casamentos políticos também, como afirmações em torno desses direitos e reafirmações, né? E você pode participar do programa com as suas perguntas e os seus comentários usando a hashtag JC1. Além disso, você também nos acompanha pelas redes sociais. No Instagram estamos no @jornalismo TV Cultura, no Twitter, @jornal_cultura e a transmissão ao vivo no canal do YouTube Jornalismo TV Cultura. Moradores de dois bairros de São Paulo com características bem diferentes têm uma luta em comum. O diálogo com o poder público e com as construtoras para preservar espaços verdes. Você vai conhecer agora iniciativas dos moradores da Moca e de Higienópolis. Mais que um prédio, um ícone da arquitetura moderna em São Paulo. O edifício Louveira foi erguido na década de 40 em Higienópolis, bairro nobre e central da capital paulista. O projeto de Vila Nova Artigas harmoniza 2 blocos paralelos com um jardim no meio
que se encontra com a Praça Vila Boim logo em frente. O que temos aqui é um grande conjunto arquitetônico, paisagístico e ambiental que não pode ser cercenado, que não pode ser mutilado com a destruição de aquele elemento arquitetônico que está lá atrás. O elemento que ele se refere é um antigo casarão da época, que abriga um outro jardim. O imóvel pode ser demolido porque o Compresp, órgão municipal de preservação do patrimônio, votou por modificar a resolução de tombamento da praça. Assim, a altura máxima de construção em 3 lotes no entorno dela foi aumentada. A intenção é construir um prédio de 9 andares no lugar. Se libera o terreno do fundo, que é o que está pretendendo o empreendedor e que foi aceito inicialmente, se faz uma tampa nesse espaço e deixa de existir essa continuidade. A área verde no coração do bairro é um diferencial para quem mora aqui. Estamos interessados em manter as condições qualitativas desse ambiente urbano, desse conjunto urbano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o mínimo recomendado são 12 metros quadrados de área verde por habitante. Só 8 das 31 regiões de São Paulo estão dentro dessa média, principalmente na Zona Norte e no extremo sul. É como se houvesse uma borda verde em torno da grande metrópole cinza. Uma das piores médias é da Moca, na Zona Leste. São 2,37 metros quadrados de área verde por habitante. Um grupo de moradores quer mudar isso, criando um parque neste terreno de 96 mil metros quadrados, onde funcionava uma antiga refinaria. Uma construtora comprou a área e quer levantar um prédio residencial. A maior dificuldade que nós temos na atualidade é negociar com o poder público e com a construtora e mostrar que a conta bate. Então essa construtora vai ter autorização a erguer torres acima do permitido em outras regiões da cidade e, por conta disso, cederia o espaço para que nós tenhamos um parque merecidamente no nosso bairro. É difícil você achar um volume tão grande de terra livre. E esse é um terreno que ele foi durante muitos anos fruto de contaminação, que era uma refinaria e assim por diante. Ou seja, ele é útil e agradável. Você está descontaminando e criando uma área de lazer, de verde para toda a população. A Denise vive aqui desde criança. Para ela, o parque pode ser um símbolo da revitalização do bairro. A Moca tem uma tradição de vida comunitária e eu acho que isso seria assim, essencial para a gente manter essa relação social que já existe quase como uma tradição no bairro. E agora a gente fala de economia. A inflação atinge a maior marca para o mês de novembro desde 2015. Com a alta da carne, o índice de preços ao consumidor amplo, considerado a medida da inflação oficial, ficou em 0,51% no penúltimo mês do ano. O acumulado em 12 meses ficou em 3,27%, abaixo da meta do governo, que é de 4,5%. Com isso, a taxa básica de juros pode sofrer nova redução até o final do ano. Agora, outras notícias nacionais. A Polícia Federal realiza operação contra uma quadrilha que lucrou 230 milhões de reais com contrabando de ouro. E o Flamengo é obrigado a pagar R$10 mil por mês às famílias de atletas que morreram no incêndio no centro de treinamento do clube. A decisão liminar da Justiça do Rio de Janeiro atende a um pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado e inclui ainda outros 3 jovens que ficaram feridos no incêndio no Ninho do Urubu, que aconteceu em fevereiro deste ano. Mesmo com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, que somados chegam a cerca de 120 milhões de reais, o Flamengo ainda não entrou em um acordo para indenizar as famílias, apesar de diversas tentativas. Se não cumprir a decisão, o clube está sujeito a pagar multa diária de R$1.000. A Prefeitura de São Paulo espalhou cruzes numa das principais vias de ligação da cidade para conscientizar sobre os acidentes provocados no trânsito. São 849 cruzes localizadas ao longo do canteiro central da Avenida 23 de Maio, uma referência ao número de vítimas fatais em acidentes no ano passado. Elas estão voltadas para os 2 sentidos do corredor norte-sul, num trecho de aproximadamente 900 metros entre o viaduto Pedroso e o monumento dos 80 anos da imigração japonesa. A iniciativa faz parte da campanha Movimento Vida Segura no Trânsito.
A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que mira um grupo de empresários e servidores públicos suspeitos de contrabandear ouro. Segundo a investigação, a quadrilha teria movimentado 230 milhões de reais no contrabando de mais de 1 tonelada de ouro vindos da Venezuela e de garimpos ilegais nos últimos 3 anos. Os agentes cumprem 17 mandados de prisão, 5 de prisão temporária e 48 de busca e apreensão. Além de pepitas e barras de ouro, a polícia apreendeu armas, balanças, cofres e muitas notas de dinheiro na ação. A Caixa Econômica Federal libera hoje a penúltima etapa de saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Trabalhadores nascidos em setembro e outubro que não tenham conta no banco poderão ir a uma agência da Caixa ou lotérica para sacar até R$ 500. Para dar conta desse atendimento, hoje, segunda-feira, as agências abrem às 8 da manhã e fecham às 6 da tarde. As casas lotéricas também podem liberar o dinheiro. Segundo a Caixa, os saques podem injetar até 40 bilhões de reais na economia até o final do ano. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou agora há pouco que a polícia vai realizar uma operação de fiscalização em plantações durante a semana. Ontem, Dória apresentou drones e câmeras que vão acompanhar o trabalho da PM para evitar excessos de membros da corporação nessas ações. Uso desnecessário de força, agressão a pessoas que não apresentam reação, bombas usadas para dispersão num local sem rotas de fuga. Esses procedimentos flagrados pelos vídeos que vazaram nas redes sociais precisam ser revistos e corrigidos, segundo as declarações do governador João Dória. Os novos drones apresentados ontem e também câmeras instaladas em carros da própria polícia deverão filmar operações da PM para que os excessos sejam punidos e corrigidos. Melhora muito a efetividade, a funcionalidade e a respeitabilidade na relação do policial com a comunidade, porque tudo que ele está fazendo, a câmera que está no seu uniforme está transmitindo ao vivo para uma central de monitoramento. Mas para este consultor em segurança pública, que trabalhou 30 anos na Polícia Militar, filmar não é a solução. Segundo ele, um batalhão em São Paulo já faz testes com câmeras nos uniformes, mas o projeto é muito caro. Cada câmera dessa custa R$3 mil e geralmente precisa de 2 câmeras para carregar uma enquanto usa a outra. É um aparato muito caro e não tem sentido porque vai ser desnecessário, porque a maioria dos policiais trabalha corretamente. Os drones, na visão dele, também teriam um uso limitado. O drone é relativamente barato em relação ao helicóptero, mas ele fica 15 minutos no mar. É necessário retornar, recarregar, mandar um outro e não dá para fazer uma cobertura de um evento que dura 10 horas. Então, não é indo pelo lado tecnológico que se conserta supostamente uma polícia. Ao mesmo tempo, alguma coisa precisa ser feita, tanto para evitar a conduta criminosa de alguns policiais, como para controlar os pancadões, que juntam multidões sem nenhuma organização, nem segurança para os próprios frequentadores. A prefeitura faz todo um planejamento, inclusive de segurança, banheiros químicos, para a virada cultural, para os blocos de carnaval, e não faz praticamente nada em relação aos pancadões, que são locais de diversão pública, que deveria estar sob a sua gestão também. Mudar de assunto, vamos ver como é que está a sua memória. O cheiro de uma comida da infância, de terra molhada, de uma fruta. Esses aromas ativam a memória e fazem parte de uma pesquisa feita na USP. As lembranças se ativam a partir do olfato. Sentir um cheiro e lembrar de algo do passado. O cheiro de uma flor, eu não sei qual flor que me lembra muito a época da escola. Tem uma árvore que me lembra o cheiro de uma tia minha. É a Dama da Noite. A química dos aromas e essências tem infinitas possibilidades. E as sensações que os cheiros provocam são tão impactantes que o mercado se desenvolveu a partir delas. O marketing olfativo. É um projeto que a gente faz para criar a identidade, a logomarca olfativa de todas as empresas. Se for uma loja, qual é o público-alvo? Qual é a sensação que a loja quer passar para o cliente? Se for para um escritório, dá para fazer um projeto para os funcionários e estimular os funcionários. Se for para um hotel, uma sensação de aconchego. A relação dos cheiros com as lembranças é o tema do doutorado dessa pesquisadora da USP.
Depoimentos de 700 pessoas já foram colhidos com o objetivo de formar um banco de dados que mostre a diversidade das memórias olfativas do brasileiro. No site do Centro de Pesquisa em Bem-Estar, há um teste para que mais voluntários ajudem nesse trabalho que pode servir de base, por exemplo, para ajudar a entender melhor os gatilhos dos problemas cognitivos. Nós somos quem nós somos porque nós lembramos quem nós somos. E ter esses gatilhos assim que vão resgatar a memória é muito importante. E a gente saber quais são esses gatilhos exatamente. Somente 10 estados brasileiros já atingiram a meta de cadastramento biométrico para as eleições do próximo ano. Em 480 municípios do estado de São Paulo, os eleitores terão que fazer o cadastro obrigatório até o dia 19 de dezembro. O prazo limite aumentou a procura nos cartórios eleitorais. Nesta zona eleitoral, na cidade de Jandira, Grande São Paulo, a fila se forma logo cedo. São eleitores que deixaram para os últimos dias o cadastro da biometria. Vou tentar um encaixe, espero que eu consiga. Vim ajudar para minha esposa, para poder ela ver se ele consegue fazer. O cadastro da digital, que é obrigatório em algumas cidades da Grande São Paulo, termina no dia 19 de dezembro. Sem ele, o eleitor não poderá votar nas eleições de 2020 para prefeito e vereador e ainda fica impedido de tirar ou renovar passaporte, adquirir empréstimos em bancos públicos e até ter o título cancelado. O atendimento tem sido de 330 pessoas por dia, mas a gente pede que o eleitor não deixe para o último dia, porque realmente vai ter que vir com bastante paciência. De um total de 1.200.000 eleitores da Grande São Paulo, quase 4 em cada 10 ainda não foram ao cartório eleitoral. O município de Taboão da Serra é onde está o maior número de pendências, seguido de Itapecerica da Serra e Ferraz de Vasconcelos. Na capital paulista, dos quase 9 milhões de eleitores, 4 milhões ainda não fizeram a biometria, mas os paulistanos, por enquanto, não são obrigados a fazer o cadastro. O procedimento é bem simples. A pessoa pode agendar o cadastro da biometria ou tentar um encaixe comparecido pessoalmente na zona eleitoral. É preciso trazer documento com foto, comprovante de residência e também o título de eleitor em papel, se tiver. Aqui no guichê, fará uma assinatura eletrônica logo após o cadastro da digital. Depois, o eleitor recebe um novo título em papel ou pode baixar o título no aplicativo da Justiça Eleitoral. Foi muito rápido. Eu acho importante a digital para esses nossos eleitores, porque evita a grande corrupção de votos, porque a autobiometria não tem igual, é sua e só sua. Seu Edilson veio com hora marcada. Pagou uma pequena multa porque deixou de votar nas últimas eleições. Mas agora, com o novo título, a situação já está normalizada. Eu votava em São Paulo e eu moro em Jandira. Então é ótimo que eu vote aqui, né, e exerça o meu direito de cidadão. Agora vamos para o tema da nossa conversa de hoje no estúdio. O filme de ficção científica Blade Runner, lançado há 37 anos, antecipou o que seria este nosso ano de 2019. Mas ele não ficou só nas invenções tecnológicas. Mostrou também mudanças ambientais e sociais, como uma grande cidade consumida pela poluição e a desigualdade entre ricos e pobres. Comparar o 2019 real com o projetado 37 anos atrás no filme Blade Runner movimentou cinéfilos e curiosos, como a Gessandro. Ele que vive em 2019, cercado por robôs e facilidades tecnológicas, como os comandos de voz. Ei Siri, desligar a luz da sala de TV. Ok, o dispositivo luz sala de TV está desligado. Acha que o futuro mostrado no filme Blade Runner vislumbrava principalmente o fim da Terra e a necessidade de habitar um outro planeta. Como o filme foi feito em 82 e retrata um momento de Guerra Fria, então acho que eles estavam muito mais preocupados em descobrir um lugar para viver, caso o planeta tivesse sido destruído por guerra atômica. E hoje eu percebo que a gente está muito mais no sentido de preservar o que a gente tem, preservar a natureza, preservar os mares, para tentar viver aqui. Mas quando lembramos que em agosto deste ano, o dia virou noite em São Paulo por causa da fumaça das queimadas sem controle na Amazônia, sentimos um fundo de verdade na ficção. Os robôs de hoje ainda são sintéticos e não biológicos como os do filme, mas já se parecem muito com uma pessoa de verdade.
Nós temos robôs com aspecto humano, como a própria Sofia. Ela é inteligente a ponto de conversar com uma pessoa, elaborar perguntas. As ligações com vídeo, que na época do lançamento do filme eram pura ficção, hoje acontecem em qualquer esquina. Assim como o contraste entre os mais ricos e os mais pobres. Como retrata no filme aquela situação de alta pobreza e quem tem dinheiro, quem estava ali atuando com tecnologia. Os carros na 2019 real continuam no chão e congestionados. No filme, eles voavam. Literalmente. Ainda não sabemos como funcionaria um tráfego aéreo de carros semelhante ao dos helicópteros. Mas muitos de nós provavelmente vamos viver para ver isso acontecer. Existem projetos da Uber, com a Boeing e com a própria Embraer para criar carros voadores. E já que a brincadeira é imaginar o futuro, como será que estaremos daqui a mais 37 anos, em 2056? A humanidade ela tende ao caótico, né? Poluição, desmatamento. Eu espero que seja melhor do que hoje. Cura para o câncer, cura para a AIDS. Menos carros nas ruas, mais transporte público, com uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Bom, e o nosso convidado de hoje é o crítico e curador de cinema Bruno Galindo e é editor também do site Sessão Aberta. E ele vai nos ajudar a entender como o cinema faz esta projeção de futuro e nos leva a pensar no impacto do presente lá na vida futura. Bruno, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. Bruno, em especial no Blade Runner, quais são os elementos que você acha que são mais importantes da gente destacar nessa projeção do que se imaginava, né? Nesse exercício de imaginação do futuro de quase 40 anos atrás e que hoje a gente vê que se tornaram bem próximos, né, da realidade? Sim. Como a matéria colocou, a gente tem alguns lugares possíveis que o filme às vezes encontra de fato e às vezes encontra sem querer. Eu acho interessante dois lugares que o filme me parece encontrar sem querer, que são, o primeiro, é essa dimensão, já que o filme trata, para quem não viu, de uma história em que há uma dúvida sobre quem é humano, quem é robô, quem são os humanos, quem são os robôs, será que eu sou um robô e por aí vai? A gente tem esse lugar de uma certa vigilância naquela sociedade que se estabelece, que a gente vivencia hoje a partir de vários mecanismos. A gente tem, enfim, os próprios sistemas policiais, a gente tem na internet a questão da vigilância com relação aos dados, ao uso, enfim, dos dados e como isso circula sem que a gente perceba. E também uma vigilância mais subjetiva, que é essa desconfiança que a gente tem, talvez mais no campo da internet, das relações virtuais, que é, será que eu estou falando com a pessoa que de fato eu estou falando lá do outro lado? Será que essa pessoa é quem de fato ela é? E por aí vai. Eu acho que são dois lugares muito interessantes para a gente começar a pensar como o filme consegue projetar esse ano que a gente vive, assim, né? Bruno, claro, um filme como esse, uma obra como essa, não tem a pretensão de ser objetivamente premonitória, mas apontar tendências e ajudar a gente a refletir para que lugar a gente está indo. O cinema tem uma força muito grande para fazer isso. Você acha que a gente consegue fazer essa reflexão a partir de obras desse tipo? Quer dizer, a gente está pensando realmente para onde a gente está indo? Sim, eu acho que o cinema ele tem, sobretudo na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade pautada pelas imagens, né? A gente talvez leia até muito menos do que a gente lia e começa a observar o mundo muito pelas imagens. E, de fato, a gente pode pensar, por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem uma geração de cineastas que, em sua maioria, ingressou na faculdade através do sistema de cotas, por exemplo, que representa toda uma estrutura social que, nesse campo das imagens, tende a ficar marginalizada, né, quando a gente olha para trás, assim, no retrospecto histórico, e que, por exemplo, dá alguns exemplos aqui, o caso do Diego Paulino, Negrume, é um filme brasileiro que foi feito recentemente, que fala e que constrói essa projeção, que você perguntou, sobre o que seria esse futuro dessa comunidade negra LGBTQI+, que hoje, infelizmente, ainda vive marginalizada e precisa, mais do que pode, tentar construir, através do cinema, um futuro em que haja alguma outra possibilidade de existência que não seja, por exemplo, a que a gente tem hoje, que é um país que, enfim, ainda mata muitos homossexuais, é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo, por exemplo, esse dado é real. E na tentativa de sobreviver a essa estrutura que é dada e que é concreta, o cinema pode e deve vir como, enfim,
uma sobrevida, uma tentativa de projetar a vida dessas pessoas. Não só para quem está fazendo os filmes, mas também para manifestar para essa sociedade ainda tão preconceituosa e tão opressora que essas pessoas existem, esses corpos são reais. A gente pode pensar também no exemplo do filme Branco Sai, Preto Fica, do Ardilei Queiroz, que é um cineasta da Ceilândia, em Brasília, e a gente pode, infelizmente, construir um paralelo em relação ao que aconteceu em Paraisópolis, por exemplo, já que o filme é uma ficção científica que pensa essa sociedade brasileira como um sistema de vigilância, um sistema onde as câmeras e as estruturas policiais estão ali, sempre circulando as periferias, e que é baseado numa história real de uma invasão que foi feita num baile black da região da Ceilândia, mais ou menos nos anos 80, e os policiais que invadiram aquele espaço proferiram a frase que dá título ao filme, que é "Branco sai, preto fica". E os pretos que ficaram ali naquele espaço foram espancados, pisoteados, violentados e carregaram esse trauma, enfim, para o resto da vida, e o filme perpassa um pouco esse lugar. Um outro e último exemplo que a gente pode dar de uma geração que tem vindo construindo esse cinema futuro, pensando esses corpos que estão, enfim, nas periferias, conversando com essa geração que está se formando, que está entrando nos espaços acadêmicos, conversando com as mães e os pais dessa juventude também, é o Rapsódia por Homem Negro, feito pelo Gabriel Martins. Ele é da periferia de Contagem, ali em Minas Gerais, e é um filme que toma a realidade do homem negro brasileiro, que a gente sabe pelo Atlas da Violência, por exemplo, que a parcela da sociedade mais, enfim, exterminada hoje em dia é o jovem negro periférico de entre 15 e 29 anos, e o filme toma esse lugar de realidade para projetar uma outra possibilidade para o personagem, que é o Odé, que é um cantor que vive um trauma pessoal durante o filme, e que, a partir de uma determinada virada, passa a partir da mitologia iorubá e candomblessista, construir o seu futuro num outro lugar, né? E todas essas produções, o objetivo principal, a intenção é justamente trazer essa dúvida, essa grande pergunta: o que faremos a partir dessa informação? Sim, com certeza. Eu acho que é uma geração muito lúcida de quem ela é, dos deveres que ela tem e das responsabilidades que ela tem também com o cinema, porque o cinema é das ferramentas talvez mais potentes que a gente tem para, de fato, conseguir construir um sistema democrático, uma sociedade democrática verdadeiramente nossa. Então, eles estão sempre pensando, essa galera, e, enfim, uma outra geração que já se influencia nessa geração que chegou, de construir esse futuro, onde, de fato, a existência da dignidade e da garantia da existência plena dessas vidas, desses corpos, é, de fato, o projeto futuro mais concreto que a gente precisa ter. Assim. Muito bem. Bruno, obrigado pela tua participação aqui no Jota Sem Ouviu. Boa tarde para você. Obrigada, Bruno. Até a próxima. Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que 135 mil pessoas vivam no Brasil com HIV sem saber. Justamente por conta desses números, a Casa da AIDS do Hospital das Clínicas realiza um mutirão para a detecção do vírus. Quem tem as informações é o Cadu Cortez. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Aldo. Pois é, e na maioria das vezes o vírus causador da AIDS não apresenta sintomas, né? Apesar de que o contágio, pouco tempo depois, pode acontecer, independentemente da exposição. Mas para falar um pouquinho mais sobre esse tema, eu converso com o Dr. Ricardo Vasconcelos, que é infectologista do HC, sobre esse mutirão, que é tão importante, né? O tema é recorrente, né, doutor? Mas esse tema é importante que as pessoas continuem sempre martelando na cabeça. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Não, é importantíssimo. O Dezembro Vermelho serve para a gente lembrar que tudo começa dentro do enfrentamento do HIV com a testagem. A gente está fazendo hoje aqui um mutirão de testagem, porque quanto mais cedo você fizer o diagnóstico da infecção por HIV, mais cedo a pessoa vai poder tratar e conseguir fazer com que o vírus não cause mal, nem para ele, nem para as pessoas com quem ele convive. Uma vez que uma pessoa que vive com HIV e que se trata direitinho, é uma pessoa que não transmite mais o seu vírus para outras pessoas. Então eu estou vendo aqui que o senhor está com um objeto aqui que é o que é feito o teste, né? Exatamente. A gente aqui está fazendo o teste com o chamado teste rápido de fluido oral, que é como se fosse um cotonetezinho que pega um pouco de saliva e busca anticorpos contra o HIV na saliva. Então até a pessoa que não gosta de sangue, não gosta de agulha, ela consegue fazer o teste rapidinho. E para a gente encerrar, formas de prevenção, sempre também é importante a gente relembrar. Sim, prevenção é o começo de tudo também. Temos, além da típica antiga camisinha, tanto a camisinha masculina quanto a feminina, também chamadas de externa e interna, quanto as novas tecnologias.
Tá certo. Muito bem. As pessoas recebem todo esse aparo, esse atendimento. Aqui, quem estiver por São Paulo, a gente está no Largo da Batata até às 5 horas da tarde. Mais informações também a respeito do Dezembro Vermelho. Vim de vermelho hoje, justamente por conta do Dezembro Vermelho, em aids.gov.br, que é o site do Ministério da Saúde. A gente volta aos estúdios. Aldo e Joyce. Valeu, Cadu, obrigado. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho no JC1, segundo dia de greve na França contra a reforma da Previdência. Mais de 800 mil pessoas foram às ruas em todo o país. E os incêndios florestais ameaçam áreas urbanas em Sydney. 4 pessoas morreram e a população precisa de máscaras para respirar. A gente volta já já. O Ministério da Cidadania, Bradesco e a TV Cultura apresentam a programação de 2019. Voltamos com as notícias internacionais. Uma das maiores cidades da Austrália quase some com a fumaça dos incêndios que atingem o sul do país. E os franceses buscam alternativas de transporte no segundo dia de greve geral. Na Polônia, a chanceler alemã Angela Merkel visita o campo de concentração de Auschwitz. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e o chanceler polonês Mateusz Morawiecki visitaram o campo, passando pelo infame portão de Auschwitz, onde se lê em alemão a frase "O trabalho liberta". Esta é a primeira visita de Merkel ao campo de concentração, que é um símbolo do Holocausto, após 14 anos como primeira-ministra da Alemanha. Os 2 chefes de Estado depositaram flores no local e Merkel anunciou uma doação de 60 milhões de euros para a conservação do campo na Polônia, onde os nazistas mataram mais de 3 milhões de poloneses e mais de 3 milhões e 200 mil judeus. Em janeiro, se completam os 75 anos do fechamento desse campo de concentração pelas tropas do Exército Vermelho, que venceram as tropas nazistas no território da atual Polônia. A França entra no segundo dia de greve contra a reforma da Previdência proposta pelo presidente Emmanuel Macron para unificar o sistema de pensões atual de 42 regimes diferentes. 800 mil pessoas foram para as ruas em toda a França. Em Paris, houve confrontos com a polícia e mais de 80 pessoas foram presas. O movimento começou com trabalhadores ferroviários, professores e médicos, mas já se estende para outras categorias. Com poucos trens nas estações e o sistema de metrô funcionando parcialmente, nas ruas os franceses procuram alternativas para se deslocar. Muitas atrações turísticas, como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre, estão fechados e a greve deve continuar até segunda-feira. O edifício da Ópera e a região do Porto e da Baía de Sydney, na Austrália, quase sumiram sob a fumaça dos incêndios que já atingiram uma área de 300 mil hectares ao longo de 60 quilômetros. Os bombeiros afirmam que os grandes focos estão se juntando em um só e gigantesco incêndio que pode ameaçar as áreas urbanas. O fogo, que aumenta com a força dos ventos e a vegetação seca, já deixou 4 mortos e destruiu mais de 600 casas. Mesmo usando aviões e helicópteros para tentar apagar os focos de incêndio, a fumaça e as cinzas já cobrem Sydney há quase uma semana. O céu segue alaranjado, dificultando a visibilidade e obrigando os habitantes a usarem máscaras para respirar. Os símbolos do Natal chegaram à Praça de São Pedro, no Vaticano, com um presépio em tamanho real e uma grande árvore com mais de 20 metros de altura.
A tradição de montar o presépio na Praça de São Pedro começou com o Papa João Paulo II e se mantém até hoje. No presépio, os 23 personagens feitos em madeira têm tamanho real, com a Sagrada Família, os pastores, animais, plantas e os 3 reis magos. As figuras que rodeiam o presépio representam a vida nas pequenas aldeias na província de Trento, na Itália. Centenas de pessoas foram à praça assistir à apresentação de corais. Em seguida, 2 crianças apertaram o botão para acender a iluminação de última geração da árvore com 26 metros de altura, decorada nas cores prata e dourado. A árvore e o presépio ficarão montados na Praça de São Pedro até o dia 12 de janeiro. Após uma viagem de barco e de trem, a jovem ativista Greta Thunberg chega a Madrid para a Conferência do Clima. Após 10 horas de viagem no trem que liga Lisboa a Madrid, a ativista adolescente Greta Thunberg chegou à capital espanhola para participar da COP25, a reunião dos líderes mundiais que, segundo ela, não estão conseguindo combater as mudanças climáticas. Ao descer do trem noturno Lusitânia, na estação ferroviária de Chamartín, a sueca de 16 anos encarou um batalhão de jornalistas, mas não falou com ninguém e concluiu uma viagem organizada às pressas para a COP25, originalmente planejada para ocorrer em Santiago, no Chile. Em pouco mais de um ano de ativismo, Thunberg inspirou manifestantes jovens num movimento global, exigindo ações para enfrentar o aquecimento do planeta. A cúpula anual começou na segunda-feira com um alerta do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para que esta não seja lembrada como a geração que brincava enquanto o planeta queimava. Greta Thunberg foi num carro elétrico da estação ferroviária para o centro de convenções, onde acontece a reunião da COP. Hoje ela deve participar da marcha pelo clima convocada para o final da tarde e dar uma coletiva de imprensa junto com outros membros do movimento Sextas-feiras pelo Clima. E um relatório divulgado pela Agência Europeia do Meio Ambiente mostra que são necessárias soluções decisivas para evitar mudanças climáticas descontroladas. O relatório Estado e Perspectivas do Meio Ambiente Europeu é divulgado a cada 5 anos e exige grandes esforços para combater as mudanças climáticas. O documento prevê mudanças descontroladas no clima que podem causar ondas de calor extremas todos os anos no continente. França e Espanha já experimentaram suas temperaturas mais altas desde o início dos registros. O documento revela ainda que 39% de todas as borboletas e 9% de todas as aves comuns desapareceram dos céus europeus desde 1990, num grande declínio da biodiversidade. E mostra que apenas 2/5 de todas as massas de água doce da Europa, como rios e lagos, são poupados do estresse causados pela poluição ou uso excessivo. O diretor executivo da agência, Hans Brünninkens, disse que a situação geral com a biodiversidade e os ecossistemas só vai piorar sem uma ação rápida e se continuarmos como estamos, isso pode custar a incerteza e o risco de um futuro caro e arriscado. O estudo, com mais de 500 páginas, é apresentado nos primeiros dias de Ursula von der Leyen, à frente da nova Comissão Europeia. Ela prometeu tornar a Europa o primeiro continente neutro em termos de clima do mundo até 2050 e ainda reduzir a perda da biodiversidade dentro de seus 5 anos no cargo. Rápido intervalo, na volta uma visita que pode mudar a vida. Adolescentes da Fundação Casa se encontram com a obra de Leonardo da Vinci. A gente volta já. O Ministério da Cidadania, Bradesco e a TV Cultura apresentam a programação de 2019. Hoje a exposição sobre os 500 anos de Leonardo da Vinci recebeu visitas especiais. São internos da Fundação Casa que se encantaram com as obras e a história do mestre da arte e ciências renascentistas.
20 jovens, 10 meninos e 10 meninas, entre 15 e 18 anos, conheceram de perto a exposição 500 anos de Leonardo da Vinci, no Miss Experience. Essa visita faz parte do projeto de ressocialização da Fundação Casa, que leva os internos para conhecer museus e parques da cidade. Eles têm que demonstrar o interesse de vir e depois os professores que os acompanham, eles escolhem aqueles meninos que tiveram um melhor desempenho. E aí isso inclusive incentiva os outros a também se comportarem da mesma forma para que nos próximos eventos eles possam participar. A exposição 500 anos de um gênio possui 18 áreas temáticas. A Mona Lisa, como sempre, é o centro das atenções. Estou achando muito legal, assim, sabe? Uma saída muito diferente, uma saída externa da unidade que eu me encontro, sabe? Então, estou gostando bastante. Os jovens também se encantaram com outras obras do artista. Só de pensar que foi ele que fez, né? Como que ele teve uma imaginação para fazer tudo isso? Impressionante. O que você está achando da exposição? Estou achando isso tudo maravilhoso, porque é bom aprender coisas novas, sabe? Tipo, ele que inventou o helicóptero, o catavento, assim, essas coisas. O Fernando tem 19 anos, foi interno durante 1 ano. Hoje, já com a vida estabelecida, conta que esse tipo de iniciativa foi fundamental para a sua ressocialização. Se eu não tivesse tido esses acessos, hoje eu não teria esse pensamento que eu tenho hoje. Se eu não tivesse esse acesso lá dentro de conhecer lugares, projetos, a cultura mesmo, eu não estaria onde eu estou, tipo, no estudo do palhaço, no estudo do ator, nesse processo todo. Em Belém do Pará, a revoada de periquitos tem hora e local marcados. Pois é, os moradores, os turistas que passam pela Praça do Operário nos finais de tarde se encantam com esse espetáculo da natureza. O pôr do sol indica que o dia se encaminha para o fim. É hora de voltar para casa. No caso deles, a moradia é nas árvores. Estou falando dos periquitos, que todos os dias seguem uma rotina própria da natureza. Aqui é um dormitório, então são vários grupos que se unem justamente só para dormir, que garante proteção. Então de manhã bem cedo, antes do sol nascer então, eles se dividem os seus bandos e vão se alimentar, vão buscar comida. Aí chega mais ou menos 5 horas, 6 horas, esse horário, eles se reúnem todos aqui na cidade para dormir. Eles são pequenos, porém rápidos demais. É preciso agilidade para registrar o voo, que acontece em bando. A quantidade, que é bastante, e do jeito que eles fazem os voos para pousar nas árvores é muito lindo. A cidade em si, ela já tem muito barulho, é muito negócio de ônibus, então quando a gente vê a natureza, assim, é mais para paz, dá mais paz no coração. A população tem que ter essa consciência também de ver o periquito, não querer capturar para botar na gaiola, ajudar a preservar as árvores da cidade. Esses animais se alimentam dessas árvores, são atraídos por isso. Bacana. JC, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, eu saio de férias e volto na semana do Ano Novo. Até lá. Boas férias. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau.